Saudações, chamo-me Josefa Benjamin Amado Munhoto. Vim hoje falar da norma 18, imparidade de ativos. O meu trabalho está estruturado de acordo com objetivo, âmbito, imparidade de ativos, identificação de um ativo por teste de imparidade, reconhecimento, reversão de uma perda por imparidade. Temos as dúvidas frequentes e, por fim, temos alguns exercícios. Ok? Ora, quando o ativo deixa de proporcionar benefícios econômicos futuros, total ou parcial, ocorre a sua imparidade. A imparidade pode ocorrer ao nível de um ativo individual, de um conjunto de ativos, como, por exemplo, uma fábrica ou uma unidade de negócio, ou também do goodwill. O objetivo desta norma é estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os seus ativos estão em estado superior à sua quantia recuperável por uma quantia não. Um ativo está registrado quando a sua quantia por uma quantia superior à sua quantia recuperável, quando a sua quantia registrada excede a sua quantia a ser recuperada, através do uso ou da venda do ativo. Quando tal acontece, o ativo é descrito como estando em paridade, e a presente norma estabelece que exija a uma quantidade reconheça uma perda por imparidade, quando é específica as circunstâncias em que uma entidade deve reverter uma perda por imparidade. Esta norma aplica-se aos ativos que estão registrados por uma quantia revalorizada, isto é, pelo justo valor, de acordo com as outras normas, tais como a que resulta da aplicação de um modelo de revalorização previsto na norma 13, ativos intangíveis. Identificar se um ativo revalorizado pode estar em paridade depende dos fundamentos usados para determinar o seu justo valor. Se o justo valor do ativo é o valor do mercado, a única diferença entre o justo valor do ativo e o seu justo valor menos os custos de venda são os custos diretos adicionados para alimentar o ativo. Uma entidade, se o justo valor do ativo determinado numa base que não é o seu valor do mercado, a sua quantia revalorizada pode ser superior ou inferior à sua quantia recuperável. Deste modo, após terem sido aplicados os requisitos de revalorização, uma entidade aplica esta norma para determinar se o ativo pode estar em imparidade. Imparidade dos ativos. Um ativo está em paridade quando a sua quantia registrada excede a sua quantia recuperável. A identificação de um ativo que pode estar em imparidade. Temos uma perda por imparidade quando o valor contabilístico do ativo excede o valor recuperável. O valor recuperável de um ativo é maior dos seguintes valores: do justo valor menos os custos para a... O valor recuperável de um ativo é maior dos seguintes valores: do justo valor menos os custos para vender neste caso, do valor de uso.
O valor menos custo para vender é o valor que se obtém com a venda do bem. Deduzido todos os custos diretamente associados à venda, temos as comissões intermediárias, os honorários dos advogados, etc. O valor do uso é o valor presente dos fluxos de caixa estimados futuros em consequência ao uso continuando do ativo à sua venda no final da sua vida útil. O justo valor menos o custo para vender. O justo valor menos os custos para vender corresponde à diferença entre os preços do mercado do ativo e os custos com alienação. A determinação não é a parte mais delicada dessa aplicação. O justo valor menos os custos para vender poderá ser objetivamente determinado se existir um acordo de venda. Numa transação entre partes independentes ou se o ativo for negociado no mercado. Caso contrário, deve ser estimado com base na melhor informação disponível, levando em conta as transações recentes de ativos. Valor de uso. Aqui, o valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixas futuros estimados, que se esperam surjam do uso contínuo, continuado de um ativo ou de unidade geradora de uma caixa e da sua alienação no final da vida útil. A determinação do valor do uso de um ativo de uma entidade gerada de caixa ou de uma entidade envolve julgamento e complexividade. Esta norma é uma norma de difícil aplicação devido a este cálculo. A estimativa do valor de uso de um ativo envolve a estimativa das entradas e saídas de caixas futuras em consequência do uso contínuo de ativo e da sua alienação no final, e também da aplicação de uma taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixas futuros. Testes de imparidade. Os testes de imparidade dos ativos terão de ser efetuados anualmente para determinados ativos ou apenas quando existirem indicações de imparidade para os demais. Os ativos que, obrigatoriamente, terão de ser sujeitos a testes de imparidade anuais são os ativos intangíveis com vida útil indefinida, os ativos intangíveis ainda não disponíveis para o uso em curso, tipo goodwill adquirido numa concentração de atividades empresariais. Para os demais ativos, apenas são efetuadas testes de imparidade, quando existirem indicações de imparidade. Assim, deve apreciar-se em cada data de relato. Se existir alguma indicação desse assunto, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Segundo a norma 18, na apreciação da existência de indicadores de imparidade de um ativo, a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações: fontes externas de informação e fontes internas de informação. Nas fontes externas de informação, durante o período, o valor do mercado de um ativo descreveu significativamente mais do que o esperado pela passagem do tempo ou do uso normal. E o valor contabilístico dos capitais próprios é superior ao seu valor de contabilização. Enquanto nas fontes internas existem evidências de obsolescência ou dano físico do ativo. Existe evidência proporcionada pela informação interna que indica que
o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que estimado. Reconhecimento de uma imparidade. Em resultados, a perda deve ser reconhecida como um gasto no caso de respeitar a um ativo relativo revalorizado, a verificação se a perda corresponde a inferior ou superior à reserva da valorização. Imparidade maior que revalorização. Deve proceder-se à sua redução do valor de reserva da revalorização pelo montante de perda. Imparidade menor que revalorização. A partir do ponto em que essa perda, a imparidade, seja superior à reserva de revalorização, deve considerar-se como um gasto. Reversão de uma perda por imparidade. Uma entidade deve avaliar no final de cada período contabilístico se há qualquer indicações de que uma perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente a um ativo que não é, neste caso, o goodwill, pode já existir ou pode ter diminuído. Se qualquer indicação existir, uma entidade deve estimar a quantia recuperável desse ativo. Reversão de perdas de imparidade de ativos individuais. O aumento do valor do ativo, concepção do goodwill, devido à reversão de uma perda por imparidade, não deve exceder o anterior do valor contabilístico líquido da amortização, se não estivesse ocorrido na redução do valor contabilístico do ativo em anos anteriores. Temos também a reversão de perdas por imparidade por unidades geradas de caixa. A reversão de perdas por imparidade de unidade geradas de caixa deve ser imputada aos ativos dessa unidade. Concepção do goodwill numa base pro rata em relação ao valor contabilístico desses ativos. Essa imputação não pode originar um aumento do valor contabilístico do ativo acima do mais baixo entre o seu valor recuperável, o valor contabilístico que seria determinado se nenhuma perda tivesse sido reconhecida em períodos anteriores. Temos também a proibição de reconhecimento de reversão de perdas por imparidade do goodwill. É proibido o reconhecimento de reversão do período por imparidade do goodwill. A pergunta que muitos fazem, por que esta é proibida? Sim, porque a reversão do goodwill deve-se a goodwill gerado internamente, a qual não se pode ser reconhecido de acordo com a norma 14. Temos aqui algumas dúvidas que são frequentes. Tenho de efetuar teste de imparidade anualmente para todos os ativos? Não. Apenas sou obrigado a efetuar testes de imparidade anuais para goodwill, ativos intangíveis com vida indefinida, ativos intangíveis em curso. Para os demais ativos, apenas faço o teste de imparidade quando existirem indicações de imparidade. A segunda questão que muitos fazem é: uma perda por imparidade pode ser revertida em anos futuros? Sim, exceto no que se refere ao goodwill, uma vez que a reversão do goodwill corresponde a goodwill gerado internamente. A outra questão é: comprei um computador ontem por 700 meticais e hoje o seu valor de venda desceu para 600 meticais. Devo reconhecer uma perda por imparidade? Não, dado que em princípio o seu valor de uso mantém-se. A outra questão que muitos fazem é: um projeto de desenvolvimento relacionado
com a alteração de técnicas de produção está a ser amortizado desde o início do uso dessa nova técnica. Entretanto, a evolução tecnológica aplicou abordando dessa técnica. Posso continuar a amortizar o projeto até o final do período originalmente previsto? Não. Verifica-se aqui uma perda por imparidade total, uma vez que o ativo não incorpora já qualquer benefícios econômicos futuros. Terá de ser reconhecido o ativo por contrapartida do registro de uma perda por imparidade. E por fim, temos o caso prático 1. Aqui é um exercício por perdas por imparidade de um ativo. Sim, um ativo tangível foi adquirido no início do ano de N por 120 mil meticais. A sua vida útil é de 6 anos. Não tem valor residual e é amortizado pelo método das contas constantes em 31 de 12 de N mais 2. Existindo indicações de imparidade, determinou-se que os fluxos de caixas futuros proporcionados por este ativo são 15 mil meticais em N mais 3, 12 mil meticais em N mais 4 e 10 mil meticais em N mais 5, sendo nesta data o valor residual de 4 mil meticais. A taxa de desconto é de 6%. Em 31 de 12 de N mais 2, o preço da venda líquida é de 25 mil meticais. Indica se existe imparidade e, em caso afirmativo, de que montantes, quais os lançamentos a efetuar na contabilidade. Sim. Solução. A aquisição no início de N foi de 120 mil. Ativos líquidos do dia 31 de 12 de N foram de 100 mil. Ativo líquido em 31 de 12 de N mais 1 foram de 80 mil. Ativo líquido em 31 de 12 de N mais 2, 60 mil. Então, o valor de uso em 31 de 12 de N mais 2 temos N mais 2, aqui temos fluxos de caixas, temos valor de aquisição dos fluxos de caixa. Então, nós aqui no ano N mais 3 temos 15 mil nos fluxos de caixa e no valor dos fluxos de caixa temos 14.151. Então, aqui fazemos 15 mil dividido por 1,06. Então, e valor de uso em N mais 4 é de 12 mil. Então, aqui o valor dos fluxos de caixa será de 10 mil. Então, aqui nós fazemos 12 mil, que é o fluxo de caixa dividido por 1 sobre 0,2. Esse 1 sobre 0,2, 1,06 elevado a 2. Elevado a 2 porque já estamos no segundo ano. Nesse caso, no ano 4. Nós fazemos isso. Então, N mais 5, como valor de uso, temos fluxo de caixa de 10 mil mais 4 mil. Então, isso, o valor de fluxo de caixa será de 11.755. Então, levamos o 14 mil dividido por 1,06, que é do desconto, sobre 3%, sobre os 3, elevado a 3. Esse elevado a 3 é do terceiro ano. Então, o total do valor de uso será de 36.586. Então, preço de venda líquida em 31 de 12 de N mais 2 será de 25 mil. O valor recuperável maior entre o valor de uso e o preço de revenda é de 36.586. E a perda por imparidade será de 33.414, que vem de
60 mil menos 36.586. Então, aqui vamos efetuar, isso aqui já tinha. Vamos efetuar os lançamentos. Sim. Aqui vamos debitar a conta 643, perdas por imparidade do período, ativos intangíveis, no valor de 23.414. E vamos creditar a conta 392, imparidade acumulada de investimento de capital, ativos intangíveis, no mesmo valor de 23.417. Temos aqui também o segundo exercício. Esse exercício é sobre perdas por imparidade de goodwill. Uma empresa adquiriu no ano N uma sociedade por 900 mil meticais, tendo apurado um goodwill de 250 mil. No ano N mais 1, o goodwill implícito passou para 300 mil meticais. No ano N mais 2 para 100 mil meticais e em N mais 3 para 190 mil meticais. Aqui pedimos para efetuarmos os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Então, solução. O valor do goodwill do ano N será de 250 mil. Do N mais 1 será de 300 mil. De N mais 2 será de 100 mil. De N mais 3 será de 190 mil, como já nos diz nos nossos dados. O valor do goodwill, uma vez fixado em definitivo, não pode ser mais acumulado. No entanto, estimados obrigatoriamente sujeito a este teste anual de imparidade, poderá ter sido reduzido, não podendo subsequentemente reverter-se as perdas reconhecidas. Assim, os lançamentos contabilísticos a efetuar são: ano N mais 1, vamos debitar a conta 642, perdas por imparidades do período no valor de 150 mil. E vamos creditar a conta 333 goodwill em contas consolidadas no mesmo valor de 150 mil. Ou também podemos creditar a conta 31 investimentos financeiros em contas individuais no valor de 150 mil. Temos aqui também o terceiro exercício. O valor de uso de uma máquina de 300 meticais, o valor de uso de uma máquina é de 300 mil meticais. O seu valor realizável é de 200 meticais e o seu valor líquido contabilístico é de 400 meticais. Existem excedentes de revalorização de 60 meticais relacionados com a sua máquina. Verifique se existe uma perda por imparidade do ativo. Em caso afirmativo, proponha o lançamento contabilístico. Nesse exercício, o valor recuperável é de 300 meticais, que é o valor maior entre o valor de uso e o valor realizável, sendo o valor líquido contabilístico de 400 meticais, teremos de reconhecer uma perda por imparidade de 100 meticais. Então, os lançamentos a efetuar são: vamos debitar a conta 5621, excedentes de revalorização antes dos impostos definidos, que são de 60 meticais, e vamos também debitar a conta 643, perdas por imparidade do período, ativos intangíveis no valor de 40, e vamos creditar a conta 392, imparidade acumulada de investimentos de capital, ativos tangíveis no valor de 100 mil. E assim termino a minha apresentação. Obrigada pela atenção.